A balança da vida tem dois pratos. Não me assusta a existência do novo instituto, mas desde que haja honestidade de propósito, quanto ao condutor do veículo e quanto ao tomador de serviços. E digo que a balança tem dois pratos porque a lei nova cogitou de uma remuneração especial, considerado esse tempo que é apontado como de espera. Ele é remunerado a partir do salário hora não acrescido dos 50% previsto na Carta da República relativamente ao serviço às horas extraordinárias, mas de 30%. E, logicamente, nós só poderíamos cogitar desse plus remuneratório, e devo corrigir a expressão, porque de remuneração não se trata, se evidentemente for extravasada a jornada, já que o salário ajustado visa fazer frente a essa mesma jornada. Por que não se trata em si de remuneração? Porque a lei qualificou de forma diversa o valor a ser satisfeito e versa de forma clara, em bom vernáculo, em bom português, que o valor a ser satisfeito o será a título de indenização. Vou repetir, porque não temos aqui campo para sobreposição. Só haverá a obrigatoriedade de remunerar, presente o valor da hora normal e o acréscimo de 30%, se extravasada a jornada, se extravasada, portanto, aquele espaço, extravasado aquele espaço previsto como espaço normal de prestação de serviço. Nós temos que, ao lado do tempo de espera, também cogita a lei nova do tempo de reserva. E os institutos são diversos. Voltamos àquela tecla inicial, em que vimos que o direito possui expressões, vocábulos com sentido próprio. O tempo de reserva é inconfundível com o tempo de espera. Por que inconfundível? Porque ele pressupõe o revezamento na direção do veículo. Ele pressupõe que aquele que compõe a relação jurídica, que é parte do contrato, não esteja prestando serviços. E aí há a previsão da remuneração. Remuneração aqui sim, remuneração e não verbo indenizatória. Eu não sei qual foi o critério utilizado pelo legislador para introduzir essa dualidade. Cogitar, no tocante ao tempo de espera, de uma verba indenizatória, e já no tocante ao tempo de reserva, de remuneração. Esse tempo, ele não é remunerado a partir do valor representado e que revela o salário hora. Toma-se o salário hora apenas como base de cálculo do que deve ser satisfeito. E aí se prevê que, no caso do tempo de reserva, em que permanece o condutor do veículo na cabine do veículo, se tem
a satisfação de 30% do valor do salário hora. Voltemos à problemática, que é a grande problemática no setor. O controle do trabalho externo. E as dificuldades são muito grandes. Com a Lei 9.503 de 97, se cogitou de uma aparelhagem obrigatória nos veículos, o tacógrafo, para controlar-se a velocidade e o tempo. A nova lei versa o diário de bordo. Versa, substituindo de forma a que a previsão é exemplificativa esse diário de bordo, podendo ele ser substituído pela papeleta ou ficha. Mas aí vem a problemática. Quem procede na relação jurídica de subordinação empregatícia, quem procede a esse controle? Será que teremos que partir para um ônus trabalhista maior, colocando o tomador do serviço ao lado do condutor do veículo, alguém que fiscalize a jornada? Eu creio que no campo econômico-financeiro, a menos que nós outros cidadãos paguemos, considerada a própria política de mercado, é inviável. Se um controlador da jornada, ter-se um controlador do tempo de reserva, ter-se um controlador de espera, do tempo de espera. A anotação só poderá ser feita pelo próprio condutor do veículo. E aí há de haver uma confiança maior, assentada na ética entre as partes contratantes. E vou repetir, as noções próprias à ética são noções bilaterais. Nós conhecemos na área do direito do trabalho o contrato coletivo, nas duas modalidades. O acordo coletivo, envolvendo uma empresa e o sindicato que congrega a categoria profissional, e a convenção coletiva de trabalho, entabulada por sindicatos, o sindicato profissional e da categoria econômica. Vem-nos da Constituição Federal o reconhecimento em preceito explícito desses dois ajustes. Mas indaga-se, há campo aqui para acertar-se direitos e obrigações de forma abrangente? Não. A única exceção aberta, e todo preceito que encerra a exceção há de ser interpretado de forma estrita, diz respeito à compensação. A compensação quanto à jornada de trabalho, extravasamento em certo dia e de diminuição em outro dia. No mais, muito embora tenhamos aqui contratos coletivos em que se sobrepõe o interesse abrangente, presentes interesses individuais, o que pactuado deve observar as normas imperativas. E há mais, ainda que cogitemos do poder normativo da Justiça do Trabalho, e fora julgamento de mandado de injunção, quando se fixa as condições para exercício, né, de um certo direito constitucional, é o único ramo do judiciário que possui esse poder,
há de se respeitar as garantias mínimas de trabalho. Então, devo dizer que o que contido na lei nova prevalece, se sobrepõe à manifestação da vontade das partes contratantes. O tempo de espera e a Constituição Federal. Podemos cogitar de um conflito que salte aos olhos, de um conflito evidente entre o novo diploma legal e a Constituição Federal? De início, não. Temos uma dificuldade maior, como eu disse, que é a dificuldade de controle. Mas esse dado, essa dificuldade, é um dado neutro, sob o ângulo da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do preceito. E, logicamente, a lei nova veio sob os auspícios de fundamentos da República. Refiro-me aos valores sociais do trabalho e à dignidade do trabalhador. Os direitos constantes da Carta da República, pela própria cabeça do artigo 7º, não excluem outros direitos que possam estar previstos na legislação ordinária ou mesmo num ajuste, quer seja ele um ajuste individual ou coletivo, ou numa sentença normativa. Reconheço que pode haver abusos da parte do prestador dos serviços, no que aponte o tempo de espera, no que aponte até mesmo o tempo de reserva. Mas devemos presumir, não excepcional, não extravagante, mas o que normalmente ocorre. E, de qualquer forma, o prestador dos serviços, ele terá interesse em manter o vínculo com o tomador e não partirá para a forçação de barra visando um benefício maior. A lei, não tenho a menor dúvida, ela implica ônus. E sabemos nós que a vida econômica é impiedosa. Sabemos nós que os tomadores de serviços estão submetidos à morte civil, que é a insolvência. E o que se terá em última análise é que esses ônus, eles serão transferidos. Mas houve uma opção política normativa dos nossos representantes, deputados federais e senadores, serão transferidos para os cidadãos em geral. É assim que funciona o mercado. Não vejo como chegar-se à conclusão da ausência de razoabilidade da nova lei, se considerarmos, repito, os fundamentos da República que estão no primeiro artigo da Carta de 1988. Nós temos aqui que contar, nós em geral, inclusive os cidadãos, com a boa vontade, a honestidade de propósito das partes que componham a relação jurídica. E refiro-me não só ao tomador dos serviços, tomador direto, como também ao prestador dos serviços. As controvérsias surgirão. E aí só se terá
como solução para essas controvérsias, recorrer à última trincheira do cidadão, que é o judiciário. E o judiciário deverá estar atento ao fato de a proteção ao hipossuficiente decorrer da lei. Aquele que personifique o Estado juiz não poderá jamais abandonar a postura que dele se aguarda, que é uma postura de equidistância, para proteger a parte mais fraca da relação jurídica, de início, o prestador dos serviços. Há uma problemática muito séria que diz respeito à distribuição do ônus da prova. As noções de processo civil revelam que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu a prova do fato extintivo ou modificativo do direito. Mas há uma norma especial na CLT que acaba invertendo esse ônus da prova, já que a contestação por negativa geral equivale a nada contestar. Que regra é essa? É a regra segundo a qual compete a quem fizer a alegação a prova da alegação, ainda que a alegação consubstancie um fato negativo. Mas haverá o acionado, o réu da ação trabalhista, e ainda temos a nomenclatura, né, reclamado, que é uma nomenclatura que vem de uma época em que a Justiça do Trabalho não integrava o Judiciário, veio a integrar em 1946, caberá a ele, de início, né, a prova do fato extintivo do direito. Por isso é que o mecanismo de controle, por isso é que a confiança no prestador dos serviços serão elementos substanciais. E caberá ao judiciário a jurisdição especializada do trabalho, no caso do vínculo empregatício, né, a sopesar os elementos coligidos no processo e até mesmo as normas de experiência. Esgotamento da matéria. Dificilmente uma causa que verse controvérsia sobre o instituto da lei nova baterá no Supremo Tribunal Federal, já que o acesso no processo subjetivo ao Supremo pressupõe a violência à lei. O Supremo não atua como atua o Superior Tribunal de Justiça, como atua o Tribunal Superior do Trabalho, como atua o Tribunal Superior Eleitoral, visando a uniformização da jurisprudência. O dissenso quanto à interpretação da lei, revelada em julgados, não impulsiona o recurso extraordinário stricto sensu. Então, a última trincheira para prestadores de serviços e também para tomadores de serviços será a trincheira revelada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Que o Tribunal Superior do Trabalho, como órgão de cúpula do Judiciário Trabalhista, atue com a indispensável equidistância. Conclusões sobre esta fala e os questionamentos sobre a lei nova estão abertos. Este encontro tem uma valia maior, que é nos conduzir
a ter presentes esses elementos que acabo de veicular. Nós não podemos desconhecer uma regra de hermenêutica e de aplicação do direito, segundo a qual se há de interpretar a norma tendo presente o interesse daquele a que a norma objetiva proteger. E não há a menor dúvida de que esse diploma ele foi editado para proteger o denominado motorista profissional que exerce a atividade sob um vínculo empregatício. A relação jurídica é uma relação a encerrar direitos e obrigações. Há obrigações para os tomadores dos serviços, mas também há obrigações para o prestador dos serviços. A ética será importantíssima para a preservação da própria relação jurídica e para a eficácia da lei nova, considerada a ambiguidade do controle externo na prestação dos serviços. A Carta da República, ela é o diploma maior do país e é um diploma rígido, que somente pode ser modificado por uma emenda constitucional e, mesmo assim, que não afaste do cenário garantias previstas na redação originária dessa mesma carta. A legislação trabalhista revela um piso aquém do qual não se pode ficar, o que obstaculiza um ajuste entre as partes contratantes que fique aquém do que previsto nessa mesma legislação. A Lei 12.619, ela consubstancia uma lei especial trabalhista. O controle dependerá da honestidade, e da honestidade principalmente do prestador dos serviços. E este terá interesse na manutenção do vínculo. Discrepando desse campo, evidentemente, colocará em risco essa mesma relação. Penso que não podemos assentar, e é uma primeira visão, estarei pronto a refletir, presentes outros argumentos, não podemos assentar a falta de razoabilidade, já que a Carta da República, embora casuística, não trata diretamente da matéria, a falta de razoabilidade da lei nova. Os instrumentos coletivos hão de observar os limites previstos na legislação e até mesmo a sentença normativa, o poder normativo, há de preservar os direitos mínimos assegurados aos prestadores dos serviços. Portanto, vejo nuvens no horizonte. Vejo mais trabalho para o judiciário. E aqui considero não só a relação empregatícia, como também a relação autônoma, já que a própria lei trouxe modificações, considerado o Código Nacional de Trânsito, principalmente presente aquele intervalo que deve haver, e não sei onde ele será implementado nesse Brasil continental, já que não temos, localidades para tanto, o intervalo
após 4 horas na direção do veículo. E, de início, o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra. Estado que, hoje em dia, claudica até mesmo na área da segurança pública. Nós não temos em nossas estradas locais adequados, considerado o espaço de tempo a ser coberto, o espaço de quilometragem a ser coberto pelas 4 horas, para um estacionamento seguro do veículo, proporcionando-se ao condutor condições dignas para usufruir do intervalo. Agradeço a atenção que os senhores tiveram em me ouvir